Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Eu quero compartilhar uma breve mensagem com o título Uma promessa prestes a se cumprir. Uma promessa prestes a se cumprir. Eu quero ler no Evangelho de João, capítulo de número 6, do versículo 25 em diante. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 25 em diante, que diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. E então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Uma promessa prestes a se cumprir. Então, nesse texto aqui, algo que o Senhor colocou no meu coração para a gente compartilhar nessa noite, onde Jesus, logo após ele ter feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele faz essa multiplicação, ele opera essa multiplicação, o milagre, e vai para uma outra região, conforme diz o texto aqui, e o povo segue a Jesus, quer ir atrás de Jesus. O povo tinha recebido o milagre, o povo tinha comido fartamente, ele tinha se fartado de pão e de peixe, conforme a Bíblia diz, que eles comeram até se fartar, ou seja, até não ter mais condições de comer nada a mais. E o povo quer seguir Jesus Cristo, e chega aqui nesse diálogo aqui, e no versículo 30 eles perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Veja que esse povo tinha participado da multiplicação dos pães, ele tinha participado desse milagre, e agora eles têm uma oportunidade de novo de estar com Jesus e querem um sinal. Querem um sinal para mostrar, se Jesus podia mostrar um sinal para que eles pudessem crer em Jesus. Isso me chama a atenção aqui, que nem sempre um sinal milagroso ele vai fazer com que uma pessoa creia em Jesus, porque todas essas pessoas que estavam lá querendo um sinal foram aquelas que participaram de um milagre.
Isso mostra que muitas pessoas, mesmo diante de um milagre, mesmo diante de tantos milagres que têm acontecido, ainda o coração está duro. O coração ainda está duro como uma pedra, porque ele ainda não crê em Jesus. Ele ainda resiste a Jesus Cristo. Muitas pessoas no nosso dia, pastor, se um milagre acontecesse, a Bíblia é muito clara, milagre aconteceu e mesmo assim muitos não creram. Então, o que crê em Jesus Cristo faz toda a diferença. Nesse texto aqui, algo que me chama muito a atenção, todos nós temos entendimento que nós estamos de passagem nesse mundo. Até no próximo final de semana, que é a Páscoa, se Deus permitir, e quando se trata de Páscoa, se trata de uma passagem. Isso é Páscoa, uma passagem. Passagem do que, pastor? Passagem da morte para a vida. Da morte para a vida. Então, ou seja, todos nós estamos de passagem nesse mundo. Ninguém foi feito para ficar nesse mundo. Um texto que eu uso muitas vezes nos velórios, que eu tenho feito semanalmente, quase, sempre deixo bem claro, e diz em Tiago 4, versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: ouçam agora. O apóstolo Tiago falando: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então o apóstolo Tiago diz aqui: o que vocês acham, o que vocês pensam que é a vida de vocês? Como que vocês dizem que hoje ou amanhã vocês vão para tal cidade, vão comprar, vão vender, vão negociar, vão fazer isso, aquilo? Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. Vocês não sabem. A vida de vocês é aqui muito claro. Vocês são como o vapor da neblina, que de repente aparece, mas em alguns segundos desaparece. Essa é a vida de vocês. Então vocês não podem dizer que vocês vão fazer isso ou fazer aquilo, mas se Deus permitir, se o Pai permitir, faremos isso ou faremos aquilo. Novos céus, nova terra já estão preparados para nós. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 e o versículo 13 diz assim: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Todavia, de acordo com a sua... Qual é o título do musical? De acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. De acordo, então o apóstolo Pedro diz: esses céus, meus irmãos, minhas irmãs, o céu que você vê, a terra que você vê, aquilo que nós admiramos com os nossos olhos, a Bíblia está dizendo que está reservado para o fogo, está reservado para a destruição, está reservado para o dia que vai chegar o fim, juntamente com aquelas pessoas que não creram em Jesus. As pessoas que resistiram a Jesus, as pessoas que disseram não a Jesus Cristo. Novos céus, agora tem novos céus e nova terra estão preparados. Para quem, pastor? Para aqueles que disseram sim para Jesus Cristo, para aqueles que reconheceram Jesus Cristo, para aqueles que se dobraram não a uma religião, não a um sistema religioso, mas ao próprio Jesus que veio, que morreu, ressuscitou por cada um de nós. Então temos novos céus, tem nova terra, e a Bíblia deixa bem claro, segundo a sua promessa. Não é promessa de um pastor, não é promessa de um líder, não é promessa de qualquer pessoa, mas segundo a promessa do próprio Senhor Jesus, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, nos quais não tem doença, nos quais não tem depressão, nos quais não tem medo, nos quais não tem injustiça, nos quais não tem, ou seja, as ações malignas que nesse mundo tem. Então o texto é muito claro, segundo a sua palavra, segundo a sua promessa. E voltando ao texto inicial, Jesus fala aos seus discípulos, na verdade ele chama a atenção deles depois deles questionarem Jesus. Depois de estarem questionando, tinham se fartado com a multiplicação de pães e peixes e talvez já estavam com fome e queriam outro milagre. E no versículo 27 Jesus diz: não trabalhem pela comida que se estraga,
mas pela comida que permanece para a vida eterna. Você já meditou nisso? Uma comida que permanece para a vida eterna. E essa comida com certeza não tem nenhum tipo de conservante, como nessas que a gente tem nos nossos dias aqui. Mas Jesus diz: trabalhe, ei, preste atenção, igreja, povo, preste atenção, trabalhem por uma comida, mas não por aquela que se estraga, mas por aquela que permanece, aquela que é para a vida eterna. Existe uma comida. Existe uma comida. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não foquem as suas vidas naquilo que é passageiro. Não foque a sua vida naquilo que vai envelhecer. Não foque a sua vida naquilo que vai desaparecer. É isso que Jesus ele está dizendo. Não invistam seus anos de vida naquilo que não sustenta. Muitas coisas na nossa vida, ou seja, muitas pessoas estão morrendo por aquilo que não sustenta a vida delas. Jesus está dizendo, em outras palavras, não invistam seus anos, sejam lá se forem 20, se forem 50, se forem 100. Ele não está dizendo no número de anos, mas deixa bem claro, não invistam as suas vidas naquilo que não sustenta. Bem pelo contrário, ele diz aqui, não invistam as suas vidas naquilo que não dá segurança, naquilo que não dá estabilidade, naquilo que não geram perspectivas corretas. Ele chama a nossa atenção: não gaste a sua vida nisso. Não invista os seus anos preciosos, os seus dias preciosos, a sua nova manhã preciosa. Não invista esse novo dia naquilo que não gera esperança. Não invista. Jesus diz: invistam sim suas vidas. Ele está falando aos discípulos, os seus seguidores, façam sim um investimento, mas naquilo que é garantido, naquilo que é seguro, naquilo que tem um retorno certo. Naquilo que tem um retorno certo, que tem retorno justo, que ninguém poderá manipular. É isso que Jesus está falando. Pastor, onde é este lugar? Qual o nome dessa agência bancária? Esse lugar não tem a ver com este mundo. Jesus falando, a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Diga comigo, crer naquele que Ele enviou. Diga uma vez mais, crer naquele que Ele enviou. Amém? A obra de Deus é essa, meu amado, minha amada, a obra de Deus é essa, a obra de Deus é essa. Creiam, creiam, creiam naquele que Ele enviou ao mundo. Essa é a obra de Deus, essa obra tem nome, e esse tem um nome que está acima de todo nome, glória a Deus por isso. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Como que o mundo pode ser salvo por meio de quem? De quem? De Jesus. Tem um nome que as pessoas podem ser salvas. Não tem dois nomes, só tem um nome no qual o mundo pode ser salvo. E esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. É Jesus. Invistam, meu amado, minha amada, invistam naquilo que é eterno. Você acompanha as coisas que o mundo tem vivido, como eu acompanho também. E tudo que a gente acompanha existe uma instabilidade. Nada é certo. Nada que você pode dizer, isso aqui é seguro, naquilo eu posso fazer um investimento. Não, a Bíblia está deixando bem claro que existe um lugar que é seguro, que é um lugar que é justo, que é um lugar que eu posso confiar. E esse lugar é um lugar eterno. Conforme a Bíblia diz, invistam naquilo que é eterno. E nós sabemos, conforme a palavra de Deus nos instrui, ela nos orienta, que nós estamos prestes a trombeta soar. Aquilo que aconteceu um pouco aqui no teatro, alguns talvez não entenderam, né? Mas aqui esse cenário, né, era para ser diferente, né? O Jesus subindo, mas
por uma segurança, né, do personagem, então foi colocado aqui uma forma diferente para não ter nenhum problema com algum acidente. Mas essa última cena, ele está subindo, ele está sendo assunto aos céus. Depois da morte, depois da ressurreição, depois de passar mais de 40 dias aqui na terra ressurreto, ainda operando milagres, ainda fazendo maravilhas, ainda aparecendo para os discípulos, você viu ali na tela, quando Jesus aparece, tudo isso é depois da ressurreição, depois da sua morte. Então nós estamos, conforme a palavra bem clara, que nós estamos prestes a trombeta ela soar, quer dizer o quê? Prestes ao arrebatamento. Então Jesus, os discípulos perguntaram para Jesus, versículo 28 de João 6, então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Pastor, qual é a obra que Deus requer dos que foram lavados no sangue do Cordeiro? Qual é a obra que se requer de quem é filho de Deus? Qual é a obra que se requer de quem é um herdeiro de Deus? Qual é a obra que se requer de quem foi justificado? Todos, ou seja, talvez muitas pessoas podem pensar, né, eu jamais serei um líder de grupo familiar, jamais serei um líder de departamento, jamais vou participar de uma equipe de teatro, de dança, ou da música, ou da organização, sei lá. Talvez muitos não pensem, jamais vou ser um pastor, um líder de alguma igreja, mas o que a Bíblia está dizendo aqui, Jesus ele não exige nada disso. Mas o que ele está deixando muito claro aqui que eu preciso focar, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas o que eu tenho que fazer. E Jesus diz bem claro, para ninguém esquecer, no sentido muito simples, ou seja, crer naquele que Ele enviou. A obra de Deus é essa, crer, porque a partir do momento que eu creio, as coisas vão mudando na nossa vida. E quando se trata aqui, a obra de Deus obra fala de ocupação. Obra fala de ocupação. É isso que diz o texto. Jesus ele está deixando claro que a nossa ocupação nesse tempo que nos resta é crer em Jesus. O que eu tenho que me ocupar, pastor? Em crer em Jesus. O que eu preciso me ocupar na segunda-feira? Crer em Jesus Cristo. E na terça, e na quarta, e no final do mês, crer em Jesus Cristo. A obra de Deus é essa, a ocupação que Deus espera de nós é essa, crer em Jesus Cristo. E crer está falando de posse. Nós estamos de posse do maior poder na terra como no céu. Nós estamos de posse do nome de Jesus Cristo. Nós estamos de posse desse nome. Por que é tão importante crer em Jesus, pastor? Porque somente dessa forma eu irei manifestar a nova criação que eu já sou. Que eu já sou. A única forma de nós manifestarmos, somente crendo em Jesus, eu vou focar a minha estadia aqui na terra na eternidade, naquilo que é eterno. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos para crerem nele. Eles viram milagres. Eles viram maravilhas. O texto é muito claro, mas eles estavam interessados naquilo que era passageiro. E Jesus chama a atenção: ei, preste atenção. Vocês não estão aqui simplesmente por causa de mim. Vocês não vieram por causa de mim. Vocês vieram por aquilo que eu posso fazer. Mas aquilo que eu tenho feito aqui tem uma data de validade. Essa multiplicação de pães, em outras palavras, de peixe, agora vocês já estão com fome de novo. Mas eu tenho uma comida, e essa comida é para a vida eterna. Essa comida ela não se estraga. Mais uma vez ele está dizendo: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Muitos talvez possam até estar pensando: mas eu creio em Jesus. Glória a Deus. Então foque a sua vida naquilo que é eterno, não naquilo que perece. Amém? Para a gente concluir, como eu falei, a gente vai comemorar a Páscoa na próxima semana, se o Pai nos assim permitir. E sabemos que Jesus havia falado várias vezes aos seus que isso seria assim, mas eles não creram. Atos 1, versículo 8, sem eu saber o que eles iam colocar ali, mas Deus colocou esse texto no meu coração.
E ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 anjos, 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Amém? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O arrebatamento está aí. Será que estamos crendo nele? É uma promessa que está prestes a se cumprir. E sendo assim, estamos crendo na nossa vida, que deve estar voltada para aquilo que é eterno. A obra de Deus, a vontade de Deus é esta: crer no Filho de Deus. O último suspiro, preste atenção, o último suspiro de Jesus Cristo naquela cruz foi por mim e foi por você. O último suspiro daquela cruz foi por mim e foi por você. O último suspiro naquela cruz foi pela minha vida e foi pela sua vida. O último. Essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é esta: que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode aplaudir a Deus, Ele é digno. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração, convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.